falava sobre as tristes provações de que Jerusalém seria vítima em breve. E de fato, daí a poucos meses, um portador chegava de lá, trazendo notícias alarmantes e dolorosas. Em longa carta, Pedro lamentava Barnabé e Tiago, o irmão de João, sofrer a pena de morte. Você vê, eles já continuavam matando e prendendo as pessoas. Por causa disso, as perseguições ao cristianismo tornaram-se mais acirradas. O ex-pescador solicitava a presença de Barnabé. Barnabé e Saulo vão para Jerusalém. Chega em Jerusalém, é recebido por Tiago e foram informados que Pedro já não estava mais na cidade. Simão Pedro, teve que sair de Jerusalém, porque senão seria preso. João e Filipe haviam partido para evitar maiores problemas e o clima era o pior possível, porque as perseguições não paravam de acontecer. E veja bem, as perseguições que eram feitas pelos judeus, os judeus perseguindo os cristãos, ela era para prender, e depende da pena, que depende de quanto você está envolvido com o cristianismo, a pena era a morte. Isso se estendia aos herdeiros, caso por acaso o pai ou a mãe não estivesse lá para responder, e o filho, não interessa. Bom, o que acontece é que Saulo, quando ele vai a Jerusalém, que ele entra na casa do caminho, de novo ele vê que a casa do caminho está se envolvendo com as leis judaicas, está colocando coisas do judaísmo dentro da casa do caminho, e Saulo não quer que isso aconteça. Porque Jesus, quando teve aqui na terra, quando teve entre os judeus, ele não exigiu que nada disso acontecesse. Isso não fazia parte do evangelho, e Saulo não admitia que isso estivesse acontecendo. Mas Tiago, ele era um espírito muito sábio. O que ele fazia? Ele abria mão de algumas coisas. Isso aí é uma lição muito importante para a gente. Ele abria mão de algumas coisas em função de poder deixar a casa do caminho aberta. Porque se ele batesse o pé dizendo que ia fazer somente as leis que estavam escritas, como eles estavam determinando que fosse o caminho, a casa do caminho já tinha sido fechada. Então, ele abria mão de algumas coisas em função da casa ficar aberta. Bom, isso foi muito discutido. Eles, por exemplo, tinha que fazer circuncisão ou não tinha que fazer circuncisão, porque eles estavam exigindo. Ele ficou maluco, ele falou, como vai exigir circuncisão para uma pessoa que vem na casa do caminho? Não pode. Aí eles fizeram uma reunião e ficou estabelecido que algumas coisas eles iam fazer circuncisão, não. Mas eles, por exemplo, para frequentar a casa do caminho, não poderia comer certos animais, que os judeus não permitiam. E aí se estabeleceu um meio termo e a coisa foi em frente. Bom, o que acontece é que depois que eles saem de Jerusalém, porque eles têm que sair de lá porque senão vão ser presos, Barnabé pediu para Saulo que levasse João Marcos com eles. Era um outro apóstolo que estava vindo, outro membro da casa do caminho, João depois vai ser vai para a igreja católica, Saulo hesitou, mas diante com firmeza, porque Saulo ele tinha muito receio quando se envolvia pessoas muito novas para fazer, porque ele sabia que o trabalho era muito difícil. E aqui tem uma passagem interessante, que é essa da pessoa que está aqui, na cama. Vocês lembram, na primeira parte, quem estava aqui na semana passada, que Estevão, quando estava no navio, sendo preso, estava com o governador de Roma, e esse governador passou mal, e ele ajudou? Aí ele está mal de novo. E aí, quando ele está mal de novo, eles estão passando pela cidade, o Saulo e o Barnabé eles recebem uma carta de um soldado que vai, o meu chefe quer ver vocês. E lá vai ele para casa. Chega lá, o que ele tem do lado dele? Esse senhor de azul aí, ele é um mago, judeu. E está lá tentando tratar dele, a coisa não vai, não melhora e tal. O Saulo chega e fala para ele do negócio do acontecido com o Estevão.
não entende nada, mas vamos em frente. Fala de Jesus, tem o mago não gosta nada dessa situação e tem um pequeno probleminha aqui com o mago. De novo, ele era um fanático, um fariseu fanático, esse mago. O que acontece? Quando o Saulo começa a fazer imposição de mãos, falar de Jesus para o governador e ele melhora, o mago fica doido, começa a falar em bruxaria, começa a falar em coisas do demônio. Nesse momento, o que Saulo fala? Ele começa a falar um monte de bobeira, Saulo não fala nada, até que ele fala que Jesus era um mentiroso e fala que Jesus era um farsante. Nesse momento, Saulo fala para ele, eu também achava isso, que Jesus era, mas Jesus apareceu para mim. Quando ele apareceu, eu fiquei cego. Então eu desejo que isso aconteça com você também, para que você perceba Jesus. Eis que fica cego na hora, né? Você vê que as coisas aconteceram naquela época muito fortes. A presença de Jesus, a história toda no começo do cristianismo é muito forte. Não é uma coisa, hoje é muito mais sutil, naquela época era forte. E ele fica cego. Aí Saulo fala para ele, você está vendo como que foi o processo? Vai lá, faz imposição de mãos, fala com ele e ele volta. Então, ele fica, só que ele volta a enxergar e sai correndo, ele fica atordoado e vai embora. Bom, o que acontece? Saulo ganha nessa hora a ajuda do governador, que ele fala, bom, você também, vocês são pessoas muito boas, eu vou ajudá-los, o que vocês precisam? E Saulo não perde tempo, ele fala, a gente precisa de uma igreja aqui, vamos fazer uma igreja aqui? Chip? Fala, vamos. E aí o governador fala, eu vou ajudar e aí dar os recursos necessários para que se construa a primeira igreja. O nome dele é Sérgio. Bom, somente à noite, Saulo e Barnabé, que é isso que a gente está vendo aí, puderam voltar à sua tenda. Barnabé disse a Saulo, agora uma hora importantíssima. Barnabé disse a Saulo que sentia que ele tinha uma missão. Falou de como admirava o seu verbo e como as energias poderosas poderiam ajudá-lo. Saulo, com simplicidade, disse que também não sabia o que fazer. E até disse que não sabia o que aconteceu lá na casa do Sérgio. Falou, aquilo ali foi obra de Jesus, eu não tenho nada com isso. Porque ele falava, ele sentia que tinha que fazer, mas ele falava, se não fosse Jesus, aquilo não tinha acontecido. Bom, nessa hora, eles descobrem o seguinte, eles conversam e Saulo começa a entender o papel dele na divulgação do cristianismo. E dá uma olhadinha nesse mapa aqui. Ó. Aqui embaixo, é difícil de enxergar longe, é Jerusalém. Né? Aqui é Damasco, ó, Jerusalém está aqui, Damasco. Entre elas tem várias cidadezinhas. E aqui começa, Tarso está aqui em cima. Né? Lá na ponta do outro lado é Roma. Né? Bom, isso que a gente está vendo aí foi o trabalho de Saulo. Saulo levou o cristianismo para todas essas cidades que estão aí. Né? Foram várias viagens, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, quarta viagem. Ele foi indo nesses pontos todos, levando a palavra de Jesus, levando o cristianismo. Por que ele fez isso? Porque quando eles estavam conversando, ele falou, entre o meu povo, entre os judeus, eu sou escorraçado. Então eu vou falar para os gentios, eu vou falar para aqueles que não são judeus. Eu vou falar para aqueles que não estão nas sinagogas. E foi o que ele fez. Ele foi em todos esses lugares, inclusive para os judeus também. E foi implantando. Todo lugar que ele ia, ele falava, posso fazer a gente pode deixar aqui uma casa no caminho? Pode. Então faz. E assim foi. De lugar em lugar ele foi levando a palavra de Jesus. Bom, o que acontece aqui, de novo ele está numa reunião na Casa do Caminho, de novo a Casa do Caminho está passando por problemas e ele está furioso, ele lá na ponta da mesa, ele ainda é novo nessa época, né? Ele está furioso de novo por causa do envolvimento dos costumes dos fariseus na Casa do Caminho. Aqui é um momento muito importante porque ele
Após o encontro com Pedro, o tecelão sugeriu que seria razoável promover em Jerusalém uma assembleia com companheiros mais dedicados para tratar do assunto dos gentios, porque era um problema sério para eles, isso envolveu os gentios. Em Antíqua, a situação continuava instável, as discussões estéreis continuavam acesas. Essa história do circuncisão. Passados 4 meses, Paulo, Barnabé e Tito partiram para uma reunião em Jerusalém. Lá foram recebidos por Pedro com muito carinho, mas essa situação estava complicada dos gentios. Nesse instante, entre Tiago e Paulo, surpreenderam-se ao verificar a sua aparência. Suas afeições eram de um mestre de Israel. Tiago estava se comportando como um mestre de Israel dentro do caminho. Isso foi complicado. Só uma passagem difícil da casa do caminho que foi resolvida. Mas o que é importante nessa história é, você veja bem, ele estava enfrentando dificuldades agora dentro da casa do caminho, não só fora. Bom, aqui a gente tem a segunda viagem dele, né? Onde a segunda viagem é a linha em roxo aí, né? Que é essa daqui, né? Ele vem até aqui. Essa é a segunda viagem. Volta aqui, ó. Olha aqui, de novo difundindo o cristianismo. Aqui é o seguinte, ele chega numa cidade, é muito bem recebido, e quando ele vai essa moça que está aqui, ó, essa de azul, ela está com algumas entidades espirituais do lado dela, ó, aqui, ali e aqui. O que são? Ela é uma médium, e ela fala por intermédio, os espíritos falam por intermédio dela, que eles chamam de Espírito Santo. E em uma determinada, toda hora ela elogia demais eles. E tem uma hora que Saulo fala, ele percebe que o negócio está além do limite, e ele sabe que espíritos evoluídos não fazem isso. E aí ele se aproxima dela, faz uma imposição de mãos e pede para o espírito não fazer isso. O que acontece? O espírito vai embora, mesmo porque Saulo tinha muito acompanhamento espiritual. E o que desenrola a partir daí, quando ele faz isso? Ele é preso. Sabe por quê? Porque ela ganhava dinheiro, essa médium aí, falando, dando conselhos. E quando ele põe os espíritos ruins para correr, ela não tem mais com quem falar. A conclusão, não dá mais conselho, não ganha mais dinheiro. E eles resolvem, então, prende. Saulo foi preso várias vezes. Não foi uma, não foram duas. E cada vez que ele era preso, além de ser preso, ele apanhava. E bom, o que acontece? Ele vai para a cadeia, fica preso uma noite, ele apanha na praça pública,